Olá, ouvinte do Dicotomia Podcast. Como você está? Espero que esteja bem dentro das possibilidades. E espero também que você tenha gostado do episódio passado, feito pelos nossos queridos amigos Adler, Matthews e Brenna Getz. Eu mesma já estou com saudades das Olimpíadas e das narrações do Luiz Roberto nos jogos de vôlei. Eu não sei quem acompanhou o vôlei feminino, mas eu adorava as narrações dele. Aqui não, bebê! É ponto do Brasil! Mas como meu próprio amigo Adler já avisou, Paris é logo ali. Ou melhor, Paris é logo aqui. Mas a gente não vai falar das Olimpíadas de Paris 2024 não. Hoje eu estou aqui com os meus queridíssimos amigos Rafaela e Enio. Deem oi, amigos. Olá, pessoal. Olá, galera. E a gente vai falar um pouquinho de um lugar que você provavelmente acaba se esquecendo ou falando por último quando dizem cite um país da América do Sul. Que rufem os tambores. Nós vamos falar sobre a Guiana Francesa. E eu não sei se você fala Guiana Francesa ou Guiana Francesa. Eu sempre fico com essa dúvida, tipo, Guilherme, Guiana Francesa. Não sei. Mas o nosso vizinho ao norte tem aspectos muito importantes a serem observados, mesmo que muitas vezes a gente não se dê conta disso. A gente nunca fala da Guiana Francesa. E por isso nós decidimos reservar um episódio para falar só sobre ela. Então, acho que a gente pode começar, né, assim, Enio, fazendo uma apresentação sobre o que seria esse nosso vizinho tão desconhecido por nós. Então, pessoal, espero que estejam todos bem, já se vacinando, a faixa etária está reduzindo, também que seus familiares já estejam se vacinando, né? O que é muito bom. Então, a Guiana, como Paula falou, a gente não fala muito, e o engraçado é que a gente não fala muito também é muito difícil de encontrar informações. Então, foi um pouco trabalhoso encontrar alguns detalhes, algumas especificidades que tinha sobre esse território para passar aqui no podcast, né? Mas vamos tentar abordar de uma forma que seja mais clara com base nos textos que a gente foi estudando e acabou encontrando. A Guiana Francesa, assim como as demais Guianas, a Guiana Inglesa, a Guiana Holandesa, hoje chamada de Suriname, possuía uma situação sui generis desde o século XVII, sendo que durante os movimentos de independência que ocorreu no século XVIII, nos países da região, esses territórios das Guianas, eles não participaram desse movimento emancipatório. Só para metade do século XX que esses territórios deixaram de ser colônias europeias, né? A Guiana inglesa se tornou a Guiana em 1966 e a Guiana holandesa se tornou o Suriname em 1975. Já o caso da Guiana francesa é diferente, que das Guianas ela não teve esse movimento de independência, mesmo tardio não teve. O que aconteceu foi um fortalecimento, ou até mesmo a gente pode chamar de uma renovação dos laços com a colônia, com a França, que em 1946 eles adquiriram o status de Dom, que é a sigla para se referir aos departamentos ultramarinos da França. E em 2016, após um referendo, eles foram considerados uma coletividade ultramarina, com status especial. Nota-se que a gente está falando, eu estou falando aqui, a gente vai se referir à Guiana como uma coletividade ou como um território ultramarino, não como um país, porque a gente não pode chamar assim, porque eles não são um país, ainda são uma colônia francesa. Mas então, o que são esses departamentos ultramarinos e coletividades ultramarinas? São as regiões ultramarinas, os territórios ultramarinos da França que eles adquiriram ao longo do seu processo de colonização. E eles estão divididos entre as coletividades ultramarinas, os departamentos ultramarinos e as outras regiões que contam com status especial. As coletividades ultramarinas são territórios que estão regidos pelo artigo 74 da Constituição Francesa e apresentam um status de região meio que semi-autônoma e eles possuem plenos poderes e direitos de voto, mas não estão no mesmo nível de uma região ou de um estado francês, principalmente devido à maioria deles, devido à população e o menor território que eles possuem. Apesar de que a Polinésia Francesa contém um status especial dentro das coletividades, assim como eu falei, a Guiana Francesa adquiriu. A Polinésia ele tem esse status especial, tem um presidente próprio também. As coletividades elas são, como a já citada, a Polinésia Francesa e a Guiana Francesa,
são São Pedro e Miquelão, Wallis e Futuna, São Bartolomeu, São Martinho e a Guiana Francesa, né, que eu já tinha dito. Os departamentos ultramarinos, por sua vez, ou também chamado em alguns textos que eu procurei, como região ultramarina, são regiões que possuem, em tese, quase o mesmo status dos departamentos da França, já que a República Francesa, como é dividida em 101 departamentos, sendo que 96 são dentro da França, chamada da França Metropolitana ou a França Hexagonal, por conta do formato do território da França, né? E outros 5 departamentos ultramarinos, que estão lá até hoje no site do Parlamento Europeu e da França e das administrações francesas, que são Guadalupe, Martinica, a Ilha de Reunião, o Mayotte e a Guiana Francesa. Eu não sei se é uma questão de atualização, que a Guiana ainda aparece lá como departamento, mas eles passaram por um processo, como eu disse, em 2016, de sair desse status de departamento para a coletividade especial. Aí eu não sei se é por conta de que é uma coisa mais recente e ainda não modificou, ou se o status especial tem a ver com isso. Não sei se ficou muito claro essa distinção entre departamento e coletividade, mas vamos pensar que o departamento é assim. Nos Estados Unidos, cada estado é subdividido em vários condados ou paróquias e distritos, né? E as regiões ultramarinas seriam basicamente como esses estados dentro que tem nos Estados Unidos, só que em vez de ser um estado dividido com vários condados ou vários distritos, é um estado que só tem um condado, sendo que cada estado seria já um condado que é um departamento em si. Não é como na França, que tem várias divisões. Aquela região da Guiana é referente a um só departamento, ou então a um só, que seria esse condado que eu estou falando. Além das coletividades e departamentos, temos a Nova Caledônia, tem uma situação especial, que está mais ou menos entre um departamento e a coletividade, que seu povo, diferente dos outros que eu falei, eles possuem uma cidadania própria, que é a Neocaledônia. E as regiões inabitáveis, que são as ilhas de Clipperton e os territórios de terras austrais e antárticas francesas. Falando mais propriamente da Guiana Francesa, ele é um território da França, como já falei, um território ultramarino da França, ou melhor, para ficar mais fácil, chamar logo de colônia, né? Ela está localizada no Atlântico Norte da América do Sul, faz fronteira com o Suriname a oeste e com o Brasil a sul e leste. Possui uma área de aproximadamente 84 mil km², sendo a segunda maior região da França, o que torna uma das maiores demografias eleitorais francesas. Então, quando está em período eleitoral, você vai ver que às vezes tem essa questão de ter visita de líderes franceses, porque são regiões que acabam sendo bastante disputadas. Possui cerca de 282 mil habitantes, sendo que metade desse número está concentrado na região metropolitana de Cayena, que é a capital. E, como eu disse antes, a Guiana adquiriu um status especial de coletividade ultramar, tendo um governo agora, que é uma assembleia única, responsável por gerir a região e o território departamental. É assim que eles chamam, não sei, porque é assim, já que agora, supostamente, eles são a coletividade. E o seu presidente, que foi eleito esse ano, o novo presidente, é o Gabriel Serville. Além disso, a língua mais falada no território é o crioulo, um crioulo local de base francesa. O idioma oficial, como já pode imaginar, é o francês. Voilà. E, atualmente, a moeda oficial da Guiana Francesa é o euro. Olha, eu quero dizer, que podcast traz tanta informação assim, gente? Quero ver. Acha aí. Aí bem, uma pessoa mandou o link de um outro falando sobre a Guiana Francesa com 2 horas de episódio. Mas tudo bem. Acho que a gente traz muita informação. Mas assim, né, não dá pra falar de um vizinho nosso sem falar da história dele com relação ao Brasil. Porque assim, pra quem leu Navegantes, Bandeirantes e Diplomatas, um clássico das relações internacionais, sabe que a história da Guiana Francesa tá bem ligada à história do Brasil também, né não? Sim, e assim, a gente que mora aqui, né, pouco ouve falar sobre esse país vizinho nosso. Mas a gente vai ver agora que essas relações entre Brasil e Guiana Francesa
remontam desde a nossa origem como país, né? Então, antes do Brasil ser Brasil mesmo, a gente sabe que o nosso território foi dividido entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, né? E a parte mais a oeste do nosso território, que pega ali a região norte, onde é hoje o Amapá, né, que faz fronteira com a Guiana, ficou com a Espanha. E em 1500, no ano de 1500, o navegador Vicente Pisson, espanhol, descobriu a foz do rio Amazonas ali por perto, né, percorrendo o rio Oiapoque, o que criou, tempos depois, essa questão fronteiriça com a Guiana Francesa, que depois foi ocupada pelos franceses mesmo, né, surgiu em 1633. Então, o que acontece mesmo é que a França não reconhecia o rio Oiapoque como essa fronteira com o nosso país, né? Entre a Guiana e o Brasil, reivindicando assim parte do território brasileiro, que é uma porção ali do Amapá. Então, em 1713, os governos de Portugal e França firmaram o Tratado de Utrecht, ou Utrecht, sei lá, fica com essa pronúncia estranha aí, que colocava várias cláusulas aos limites da Guiana Francesa. Depois desse tratado, muitos outros atos, né, muitos outros acordos se seguiram, questionando, né, pondo em xeque essa fronteira. Mas todos eles foram declarados nulos pelo príncipe regente de Portugal quando ele chegou no Rio de Janeiro em 1806. Em 1807, tropas portuguesas invadiram a Guiana Francesa e ficaram por lá por 8 anos. E aí, em 1815, depois desses 8 anos de ocupação brasileira na Guiana, no Congresso de Viena, Portugal cedeu e concordou em restituir a Guiana à França, só que com algumas salvaguardas em relação aos limites dessa fronteira, né? Então, ao devolver a Guiana, ficou consignado nesse novo acordo que esse território não ia ultrapassar o rio Oiapoque. Mas parece que esses acordos não eram vistos com bons olhos por ambos os lados, né? E logo se viu um novo desdobramento dessa história longa. Só que agora, né, anos depois, em 1895, quando o Amapá foi invadido por franceses. E essa invasão foi logo repelida pelo exército brasileiro. Mas essa foi a gota d'água, vamos dizer assim. E aí, em 1900, já, 5 anos depois disso, em um acordo mediante arbitragem da Suíça, no que ficou conhecido como a questão do Amapá, ou também contestado franco-brasileiro, essa questão foi finalmente resolvida, né, depois de séculos. Nesse novo acordo, toda essa história de séculos, né, ela foi revisitada, vários mapas foram colocados ali em xeque, né, para ver como essa fronteira ela foi mudando com esses séculos aí de confusão. E aí, nessa resolução, o nosso país, representado pelo Barão do Rio Branco, saiu vitorioso, incorporando cerca de 260 mil quilômetros quadrados ao nosso território. E aí dizem, né, que a França, nesse acordo mediado pela Suíça, não deu muita bola, e aí não enviou diplomatas muito preparados para esse acordo, né, porque naquela época, nesse tempo, ela estava mais preocupada com a colonização que estava em curso na África. Então, ela meio que não deu muita bola para esse acordo final. Então, toda essa disputa territorial ao longo dos séculos, com diferentes tratados e acordos sendo assinados, traz de uma forma muito, muito curiosa, no centro disso tudo, um rio, ou rios, né? Porque toda essa disputa colocou a possibilidade ou a impossibilidade de a França controlar a desejada rota fluvial do Amazonas. Aí a gente vê como a Amazônia, né, de um jeito ou de outro, sempre foi muito desejada por outros países. E, já finalizando aqui a minha fala, errou quem pensou que essa história complicada entre Brasil, Guiana Francesa e essa fronteira ficou no passado. Se antes essa disputa era para separar, né, para definir fronteiras,
agora ela é para unir. A gente agora está falando sobre a ponte binacional que liga, na verdade, já esses dois países desde 2017, quando ela foi inaugurada. É a ponte do Rio Oiapoque, que foi o resultado dessa aproximação entre Brasil e Guiana Francesa, que se intensificou desde os anos 90. E com uma série de acordos de cooperação, né, que multiplicou esses intercâmbios culturais, econômicos, educacionais entre esses dois países. A ponte ela foi construída com verbas brasileiras, francesas e europeias, ligando também, simbolicamente, o Mercosul e a União Europeia. E além do desenvolvimento econômico que pode vir com essa integração, a polêmica maior é essa presença estratégica da França, país europeu, na Amazônia, que pode aí se intensificar com essa ponte. E aí acho que Paula ela pode falar muito mais, com muita mais propriedade sobre isso. Não, agora, amiga, você falou parecendo que eu sou especialista em França, Amazônia, do Brasil inteiro. E Guiana Francesa, né? Porque são poucos os que sabem sobre Guiana Francesa. Com certeza. Paula está aí, olha, abrindo caminhos. Mas eu acho que todo mundo deve lembrar, já faz uns 50 anos isso, que tipo, 2019 já faz uns 50 anos, mas em 2019 teve toda aquela confusão entre o Macron, o Bolsonaro e também o Mourão como coadjuvante em um choque ou mal-estar que ocorreu entre os governos do Brasil e da França. Mas para quem não lembra, em 2019, que já faz 50 anos, o Macron falou que a Amazônia era um bem comum e pediu uma mobilização de potências contra o desmatamento, num evento realizado da cúpula do G7. E nesse evento, o Macron falou que a Amazônia é o nosso bem comum, que estamos todos envolvidos e que a França estaria provavelmente mais do que os outros nessa mesa do G7, mais interessado. Porque, abrindo aspas para falar do Macron, nós somos amazonenses. A Guiana Francesa está na Amazônia. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, sobre como a Guiana Francesa, sendo uma parte da França, e como a Guiana Francesa tem a Amazônia, as questões sobre Macron, Bolsonaro, Mourão ficam muito mais interessantes quando você lembra disso, porque, sinceramente, eu tinha esquecido completamente dessa questão, até que eu lembrei dessa notícia e achei, nossa, a gente precisa falar sobre isso no episódio. Mas então, para quem não sabe dessa questão da Guiana Francesa também fazer parte da Amazônia, em uma matéria da BBC é explicado que o território da Guiana Francesa tem um tamanho um pouco menor do que o estado brasileiro de Santa Catarina, mas que tem 90% de sua área coberta por florestas primárias, daquelas que têm pouca ou nenhuma intervenção humana. Os números têm como referência dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, de 2010. Só que, no entanto, quando a gente fala sobre a floresta amazônica, que é trazido também pela matéria da BBC, a gente pode ver que apenas cerca de 1,4% da floresta amazônica fica na Guiana Francesa, enquanto que, comparado com o Brasil é o que lidera nessa questão e que fica com aproximadamente 58% do território da floresta tão famosa, tão disputada, que é a floresta amazônica. E assim, nesse embate de retóricas e de brigas e discussões e choques e etc., é claro que o governo brasileiro não ia deixar passar, né, todas as críticas. Vocês podem lembrar das falas feitas por Bolsonaro e etc., mas eu achei interessante destacar aqui uma alfinetada que o Mourão deu no Macron, algum tempo depois das declarações do presidente francês, citando que está preocupado com o desmatamento da floresta amazônica. O vice-presidente do Brasil alfinetou o presidente francês e citou que existiam registros de desmatamento e garimpo ilegal na Guiana Francesa. Então, assim, aquele mal-estar de sempre, né? E em 2021 as coisas não morreram, voltou à tona o assunto. Vocês devem lembrar do acordo do Mercosul com a União Europeia, que a França teve aqueles problemas com relação à assinatura do Mercosul, já que a França diz que a Amazônia não é só dos brasileiros e com isso não assinaria o Mercosul. Eu estava lendo a coluna do Jamil Chad, muitos devem conhecer, e ele publicou em maio desse ano uma notícia de que
de que o ministro do Comércio Exterior da França, o Franck Riester, não sei como é que fala, teria garantido aos senadores do país que o governo de Emmanuel Macron não iria assinar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que estava sendo aguardado de ser ratificado. E também fez um alerta. Ele explicou que a Amazônia não é apenas dos brasileiros. E é interessante a gente pensar nisso, não só por conta daquela ideia que Macron trouxe, que a Amazônia seria um bem comum, mas da citação dele de que a França também faria parte da Amazônia. Então, logo eles também seriam donos da Amazônia. E na audiência diante do Senado francês, o Riester, não sei como é que fala, denunciou explicitamente o governo de Jair Bolsonaro como motivo da sua decisão de vetar o tratado comercial. Para ele, Brasília não mostrava na época, e até hoje, ainda um engajamento necessário e, abre aspas, faz o contrário do que precisa fazer em relação aos temas ambientais. E ó, tá vendo aqui a Guiana Francesa mais uma vez na história do país e parece que a gente nem percebe essas coisas. Pois é, desde o início, né? Não, desde o início, como a gente viu, né? Desde quando o nosso país surgiu, que tem esses atritos aí entre os dois países. E o que a gente está vendo agora com a Amazônia, né? É só mais um desdobramento disso. Então é muito interessante a gente perceber, principalmente como tudo isso não é só algo de fronteira, né? Embates em relação à fronteira e tudo mais, mas diz sobre algo muito maior, que é a Amazônia em si, né? Essa questão de soberania sobre a Amazônia e tudo mais, né? Então é interessante a gente perceber isso mesmo. É engraçado, né? Todo mundo quer uma pontinha da Amazônia. Se deixar, todos apontam que tem uma pontinha ali. Como diria Britney Spears, You Want a Piece of Me? Entendeu? Muito boa essa música, aliás. Quem nunca escutou, escute. Piece of Me, Britney Indicação Spears. desse episódio. Mas juro, quando eu... Indicação de hoje já tá aqui. Mas juro, quando eu vi a frase do Macron falando porque nós somos amazonenses, aquela tela azul, sabe? Tipo... Aí depois, porque a Guiana Francesa está na Amazônia. Eu, eita, verdade. Provavelmente porque eu acredito que a Guiana represente a maior parcela de território natural que a França tem atualmente. Nossa, né? real, ele. Caramba. E também porque é a Amazônia, né? Não é qualquer território natural, é a Amazônia. Nada mais, nada menos. Mas além de fatores naturais, ambientais, que a gente pode falar com relação a essa troca entre França e Brasil, a gente também pode falar com a questão da língua. Como muitos devem lembrar, regiões fronteiriças são regiões de muitas trocas. Pessoas indo para um lado e para o outro, vendendo seus comércios, suas quinquilharias, fazendo trocas, falando sobre a notícia de um lugar do outro, passa a moto de um lado, passa a moto do outro. A gente sabe. E não seria diferente nessa questão do Amapá e da Guiana Francesa. Eu estava lendo um texto que é da Couto Silva, que ela explica que abre aspas, o contexto fronteiriço é, por natureza, de sua própria constituição, um contexto formado a partir de disputas, de conflitos e de ciclos de aproximação e reaproximação. E eu lembrei muito com relação a essa questão da Guiana Francesa e do Brasil. E ela explica também, a Couto Silva, que os estudos analisados no âmbito da sociolinguística mostram que a língua francesa ocupa lugar de destaque na fronteira Brasil-Guiana Francesa. Porque, sendo fruto de representações positivas, como uma língua bonita, uma língua útil, uma língua charmosa, considerada a língua das trocas comerciais, econômicas, e presente em placas e sinalizações no Oiapoque, o francês tem se mostrado uma língua com potencial crescimento na região fronteiriça. Além disso, falando do texto da Nascimento Day, que é um texto precursor do debate sobre fronteiras linguísticas e fronteiras políticas com relação à língua francesa aqui no Brasil, ela explica que a região, que se estende do rio Oiapoque ao rio Araguari, no estado do Amapá, foi marcada por uma extensa história de contestado entre o Brasil e a França, como o Rafa mesmo apontou, ao longo do qual as situações de contato linguístico entre os diferentes povos e línguas da região foram certamente uma constante. É claro, pessoas que estão na fronteira estão tendo contato direto com as outras pessoas, então acaba tendo essa troca. É interessante pensar, quando a gente fala do Brasil e da fronteira, a gente normalmente pensa nos nossos irmãos hispanohablantes, mas no caso da Guiana Francesa, a gente pensa no francês, que é muitas vezes esquecido. A título de curiosidade, no Brasil,
há 11 unidades federativas que dividem zonas fronteiriças. Os estados são, vou abrir aqui na minha cola, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, um pedacinho do Pará e o Amapá, que dá um total de 11 estados, com diferentes países, e um deles é a Guiana Francesa. E embora essas localidades sejam muitas, não se estuda tanto sobre isso. Como a gente falou aqui, Enio falou no começo do episódio, foi bem difícil achar coisas sobre a região da Guiana Francesa. Essa região geolinguística que é muito interessante, porque ela é bem distinta do resto das outras fronteiras com o Brasil. E essa região fronteiriça do Oiapoque, do lado brasileiro, e de Saint-Georges de l'Oyapock, do lado francês, comporta hoje um quadro sociolinguístico que merece ser acompanhado, segundo a autora, já que diferentes etnias ameríndias habitam a região, além da comunidade brasileira não indígena, que tem como língua oficial o português, e da comunidade franco-guianiense, composta por franceses metropolitanos, goianienses e imigrantes de origens diversas, e que junto com o português e o francês, que são as línguas oficiais, também existem outras línguas que compõem esse ambiente linguístico fronteiriço, como as línguas indígenas e o crioulo de base francesa que Enio acabou citando. E para quem tiver uma curiosidade, eu estava vasculhando no sistema Maxwell da PUC-Rio, que tem vários documentos abertos, e tem um deles que fala sobre a fronteira francófona do Brasil. E lá você pode encontrar várias imagens, tem vários registros de placas diversas no Oiapoque, que são metade em português e metade em francês. Então você pode ver em monumentos, tem um monumento importante que é a placa Onde Começa o Brasil, que metade do monumento é em português e metade em francês. Placas oficiais do governo na cidade do Oiapoque estão em francês e estão em português, além dos estabelecimentos comerciais. Você vai ver padarias com o nome Boulangerie, lojas de roupa, lojas de calçado. Então é interessante ver essas trocas das pessoas da região, que elas acabam aprendendo um pouco da outra língua e vice-versa. E como na própria cidade do Oiapoque tem vários elementos dessa cultura francófona. E é interessante, eu achei muito legal as imagens, então se vocês quiserem olhar, a gente vai deixar a referência lá no Instagram do Dicotomia. E Paula ia aí falando, e eu estava lembrando aqui de uma palestra que eu vi em algum evento de paradiplomacia que eu participei no ano passado, durante aquela quarentena fatídica. E estavam falando sobre essas cidades de fronteira mesmo, né? Porque é nessas cidades do nosso país que fazem fronteira com outras cidades, né, de outro país, onde essa paradiplomacia ela é vista de uma forma mais intensa, né? Então, essas cidades fronteiriças, elas mantêm relações com aquele outro país que está ali do outro lado, né? Então, iam falando que nessas fronteiras a gente tem o maior número de cidades irmãs, que são aquelas que institucionalizam as suas relações, né? De uma forma ainda mais estreita. Então, no nosso país, a gente tem muito isso, né? Com outros países sul-americanos. Com a Guiana Francesa, a gente não vê tanto isso, porque tem todo esse histórico conturbado, né? Mas, como Paula estava falando de outras cidades do nosso país que fazem fronteira, né? É interessante a gente pensar como elas mantêm relações institucionalizadas com essas cidades de outros países, né, vizinhos. Então, é interessante a gente pensar nisso também. É verdade, eu pensei nessa questão aí das cidades irmãs, foi bom até você falar, porque eu imaginei que como que poderia ser, né, a cidade ali da região, já que tem um rio em comum, o rio Oiapoque, e o nome das cidades trazem o nome do rio. Então, pensei que poderia ter uma maior institucionalização dessas relações, apesar que já é um trânsito, como Paula falou, né, da população, há um movimento que trabalha com todas as duas línguas, as duas regiões, as moedas. Então eu pensei que teria uma maior institucionalização nesse caso, mas não tem. Mas, além desse fato interessante, eu acho que uma coisa final para trazer para o episódio, assim, para, sei lá, dar mais uma informação para vocês sobre a nossa querida vizinha Guiana Francesa. Uma coisa que eu realmente não fazia ideia e que eu não sabia é que na Guiana Francesa existe um centro espacial guianiense, que é o Centro de Lançamento de Kourou. Ele foi inaugurado em 1970 e esse espaço, o Centro de Kourou,
É a garantia para os países europeus de um acesso independente ao espaço. De lá, decolam foguetes com satélites de todas as nacionalidades. Eu achei essa informação no site da Air France. E essa base de lançamento pertence à Agência Espacial Europeia e é uma referência mundial no setor. E é interessante porque eu realmente não fazia ideia disso e é aqui do lado. E também, procurando sobre isso, eu vi que em 2019, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, o Marcos Pontes, embarcou para Cayena, a capital da Guiana Francesa, para uma visita a esse centro de lançamento de Coroú. E o objetivo da visita do ministro foi justamente trazer ideias que pudessem ser implementadas no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. E nesse evento, nesse momento, foi levada uma comitiva de 17 deputados e senadores que também participaram da visita oficial. Então, eu lembro lá no ensino médio que falava sobre essa questão de lançamentos serem feitos perto da linha do Equador, mas eu realmente não lembrava que tinha um centro espacial guianiense que existia, e eu achei muito interessante. Então, eu também aprendi com esse novo episódio do Dicotomia. Todos nós aprendemos. Aproveitando para falar que no Brasil temos outros movimentos assim de presença da França, né? Que a gente pode mencionar. O que eu mais me recordo é Alagoas, né? Que tem a própria a Praia do Francês, né? Já diz o nome. E a bandeira traz os ideais da Revolução Francesa e faz uma alusão às cores da França. O vermelho, o azul e o branco. Só tem diferente basicamente o tom do azul e um brasãozinho diferente do estado. Mas tem essa questão da presença francesa no estado e está presente tanto nessa questão da praia e da bandeira e no lema. Olha aí, sempre fomos desejados pelos franceses, tá vendo? Eu acho engraçado também que os franceses não sabem dar nomes para cidades. A maioria vai ser alguma coisa, Saint Louis, vai ser São Luís, alguma coisa assim. É sempre o mesmo nome, gente. Não tem criatividade. Fiquem de olho, pessoal. Fiquem de olho nisso. Mas acho que agora a gente já pode finalizar nosso episódio. Espero que tenha chegado até aqui. Espero que você tenha gostado. E lembre-se, antes das nossas indicações para dar aqui já propaganda, de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, é o @dicotomia_cast. Então agora eu vou passar para os meus amigos darem as indicações deles do episódio. Rafaela, qual é a sua? Eu vou indicar o clássico que Paula já citou no início, né? Que é Navegantes, Bandeirantes e Diplomatas. Diz, mas qual é o autor? Minha gente, esqueci. Sinésio Sampaio. Isso, o próprio, claro, óbvio. E é um clássico das relações internacionais, né? Quem faz RI com certeza já leu em algum momento do curso, se não, ainda vai ler. E ele tem o PDF online, né? E traz esse histórico do nosso país, desde o início, desde a sua fundação, desde a chegada dos portugueses por aqui, e como o nosso território ele foi se formando, né? Então é muito interessante se você tiver interesse nesse assunto. É um ótimo livro. Enio Show, sua indicação de hoje? A minha indicação é uma indicação assim mais cultural mas que não perde em complexidade, que é o filme Papillon ou Papillon, que a sinopse é Henri Charrier, que é Steve McQueen no filme, é um filme de 1973. Henri Charrier, conhecido como Papillon ou Papillon, um pequeno bandido das baixadas de Paris da década de 1930, é condenado à prisão perpétua por um crime que não cometeu. Enviado para a Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, ele conhece Louis Dega, que é interpretado por Dustin Hoffman, um homem a quem promete ajudar em troca de auxílio para escapar da prisão. Então, esse filme é interessante porque traz essa questão de como que a França utilizava a região, o território da Guiana Francesa como um presídio, um dos presídios mais perigosos, assim, que eles chamam, né? Um dos maiores presídios do mundo, que é a Ilha do Diabo. E que a própria história de Papillon tem muitas controvérsias, porque o filme é baseado
num livro do Henri Charrier, que é o interpretado no filme pelo Steve McQueen, mas só que, na verdade, o Henri Charrier ele roubou essa história de uma outra pessoa, de um outro prisioneiro, que era o René Belbenot. Ele que, na verdade, ele que era o Papillon, e essa história ele foi roubada e só foi descoberta recentemente, eu acho que 3 anos atrás, e é tipo a de 1930 que aconteceu os fatos. Então você vê o filme e vai atrás da história, então é bem interessante, assim, é uma dica dupla para você aí se divertir. Papillon. Ai, vou achar esse filme agora, interessei. Como é o nome? Acho que até chamavam antigamente, em um texto que eu tava lendo, a Guiana Francesa de Inferno Verde. Eu lembrei de uma coisa assim, quando o Eno falou. E tem hora que ele falou Justin, eu pensei que ele ia falar Justin Bieber, mas tudo bem. E a minha indicação de hoje é o texto que eu falei da Day, que é um dos primeiros textos falando sobre a questão da fronteira linguística do português e do francês do Brasil e da Guiana Francesa, que é Fronteiras Linguísticas e Fronteiras Políticas, Relações Linguísticas e Socio-Históricas na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Então, acho que é isso. A gente termina mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, não? É isso aí. Tchau, tchau. Um beijo. Visitem o Amapá. Tchau. Visitem o Amapá. Patrocínio Governo do Amapá. Patrocínio Patrocínio do governo francês.